Jesus.
teu Espírito. O Senhor é a nossa luz e nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos os teus filhos. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Nós somos teu povo. Nós somos o corpo de Cristo. Venha nos encher, Senhor. Enche-nos, Deus. Oh, oh, oh. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre prevalecerá. Do teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande para que o mundo possa ver, para que o mundo possa crer que o Pai o enviou. Isso vai fluir de mim e de você. Nós somos teu povo, Senhor. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Oh, 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 oh.
verdade sempre permanecerá. O teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande, o grande Rei. Oh, Ele é o nosso amado. Diga a Ele: eu sou do meu amado. E Ele é meu. E não há nada que possa nos separar desse amor do Senhor que está em nós. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor sempre nos dará a tua fidelidade, a tua palavra. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Ao Senhor nós louvamos. Maravilhoso te adorar, Jesus. Tão maravilhoso. Comprado ao Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino
Jesus. Maravilhoso Jesus. Ah, Senhor, nós cultuamos ao Senhor, nós te exaltamos nessa noite de culto, de missões, e nós te louvamos com gratidão por toda a liberdade que o Senhor nos dá, porque nós podemos estar nesse lugar bonito, confortável. O Senhor tem nos dado livramento, que o nosso coração esteja cheio de gratidão. Oh, Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas o quê? Mas não vai. Por que não? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. E quem é esse Deus? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O meu Pai, o Deus que derruba as muralhas, na estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem
Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, ó Pai. Se você puder por mais um minuto, feche seus olhos e vamos adorar o Senhor. Ah, Senhor, a sua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, ali estará o Senhor. Ah, Senhor, aonde o Senhor está, há um mover sobrenatural. Aonde o Senhor está, toda a apatia vai embora. Aonde o Senhor está, toda a frieza vai embora. Aonde o Senhor está, todo o mal bate em retirada. Nós invocamos a sua presença em meus louvores. Aquele que acalma o vento, Oh, Espírito Santo. aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O teu Pai, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Oh, Espírito Santo, receba toda a nossa adoração. Ah, Senhor, fale conosco através da sua palavra, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui, é um propósito em comum, ó Pai, adorar ao Senhor. Pai, este culto, ó Pai, é um culto ao Senhor. Este louvor é para adorar a sua grandeza. Ah, Senhor, esse momento de oração é para declararmos juntos que o Senhor é o nosso Deus, que as nossas vidas estão em tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que é o Senhor o dono de todas as coisas. Tudo está abaixo da sua autoridade, Senhor. Espírito Santo, que as nossas vontades estejam abaixo da sua autoridade, ó Pai. Senhor, que os nossos sonhos e tudo aquilo que temos no dia a dia gastado nossas energias estejam abaixo da sua autoridade, ó Pai. Nos leve, ó Pai, a nos tornarmos uma igreja de vencedores, aqueles que cumprirão a sua vontade nessa terra. Ah, Senhor, nós te entregamos toda a adoração e te pedimos, ó Pai, fale conosco ainda mais. Eu declaro agora que onde houver algum coração aberto a receber a palavra do Senhor, que o Espírito Santo derrame uma unção sem medida sobre a sua vida. Eu quero declarar agora que toda mente distraída, toda mente acelerada, se acalme agora na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Declaramos também, Senhor, que todo e qualquer espírito maligno contrário ao Espírito Santo de Deus, nós damos uma ordem, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, a sua presença, a sua palavra é o seu poder,
Que este poder transforme em nós hoje, ó Pai, aquilo que precisa ser transformado. Que nós venhamos receber direções do Senhor para a nossa semana. Que o Senhor nos prepare para as batalhas que teremos esta semana. Mas declaramos que em Ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, fale conosco, ó Pai. Fale conosco ainda mais através da Sua palavra. Assim nós entregamos toda a nossa adoração e louvor. Em nome de Jesus. Quem crê diga amém e aplauda ao Senhor, amém. Glórias a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Antes de eu dar início à palavra, a continuação da série, né, a volta de Cristo. Hoje é um culto especial, hoje é um culto que nós dedicamos às missões. Eu gostaria de convidar a Lázara para compartilhar para nós um pouco sobre este tema, sobre tudo aquilo que nós temos feito, né, através da comunidade. A paz do Senhor. Eu vou pedir para os meninos lá da mídia. Nós vamos fazer diferente agora, Maicon. Vamos passar as fotos primeiro? Vocês vão ver algumas fotos aqui do pastor Johnson, que é um pastor lá da Índia, que nós mensalmente mandamos uma ajuda para ele. Aqui é um local de culto, não é na igreja que ele pastoreia, pelo que eu entendi. Pode passar. Acho que tem mais. Aqui é a igreja. Esse de óculos e de camisa branca é o pastor Johnson. Esse que manda mensagem para a gente de madrugada, pedindo: irmão, nós precisamos de dinheiro porque nós vamos comprar material para as crianças. Tem mais alguma? É do mesmo lugar. Ótimo. Agora, gente, segura aí um pouquinho. Pastor Johnson é aquele pastor que ele não perde a oportunidade. Nós enviamos para ele a nossa ajuda mensal. No começo do mês, passou uma semana e ele já está pedindo de novo. E muitas vezes eu sou a parte chata do Ministério de Missões. Eu falo para o Renato assim: mas de novo? Acabou de pedir, nós acabamos de mandar. E essa semana, a minha chatice ganhou um balde de água fria. E eu preciso falar o que aconteceu sem chorar, né? Difícil. Passa aquela foto da notícia. A da notícia. Não do WhatsApp. Essa daí. Há 3 dias atrás, eu tinha lido ali em algum lugar uma notícia. Índia, notícias do campo. Extremistas destroem a igreja e cristãos são presos. No The Voice, alguma coisa ali. Mas eu li, eu passei o olho. Eu sei que a gente ajuda o pessoal da Índia. Passei o olho e sosseguei. Quando foi, no outro dia, o pastor Júnior, o bispo Júnior, mandou uma mensagem num grupo de discipuladores. Eu não faço parte desse grupo, mas o Renato faz. E o Renato, mas não me mostrou. E eu vi o Renato teclando ali, e eu sentada do lado, e eu falei para ele: quem que você está falando? Ele falou: com o Johnson, pastor Johnson. E eu olhei para ele e falei: de novo? Mas eu nem me toquei disso aqui. Aí eu falei: deixa eu perguntar para ele aonde ele está, qual é a região, qual é a cidade que ele mora, porque nós precisamos fazer um mistério aí do Ministério de Missões. Quando eu peguei o telefone do Renato, eu gelei. Passa aí no WhatsApp, a mensagem do WhatsApp. Eu não preciso nem... Vocês podem ler. Já deu para ver o que está acontecendo com o pastor Johnson, né? E eu fui tomada de uma comoção, de uma vergonha ao mesmo tempo, de todas as vezes que o pastor Johnson pede dinheiro, porque eu entendi que nem é uma questão financeira, é uma questão de sustentar em oração. E eu me envergonhei, eu falei: meu Deus, quantas orações eu tenho feito pelo Johnson,
pelo pessoal da Índia, pelo pessoal da igreja perseguida. Qual é o meu papel aqui? Eu estou cumprindo o meu papel. E o que eu quero contar para vocês, não é só isso aqui. Eu quero que vocês olhem dos lados de vocês e vejam quantos bancos vazios na igreja. Onde estão essas pessoas? Nós temos toda, a Jaque falou aqui na hora do louvor, nós temos toda a liberdade, nós temos 100% de liberdade. Nós poderíamos estar com a igreja cheia, pastor Paulo, pastor Piffer, a gente podia estar com a igreja lotada. Mas nós temos liberdade demais, a gente tem liberdade até para ficar em casa e não vir no culto. Trocar o culto por qualquer outra coisa, né? E o pastor Paulo vai pregar que Jesus está voltando. E nós estamos acomodados. Enquanto nós estamos acomodados, eles que estão sendo perseguidos, eles estão lotando as igrejas deles. Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa notícia muito triste. A perseguição está chegando no quintal da nossa casa e nós estamos acomodados. Eu quero pedir para você sim, para hoje você trazer a tua melhor oferta aqui. Porque o Johnson, mesmo passando tudo isso, eu nem printei o resto das mensagens, mas ele falou, irmão, ele chama o Renato de Irmo Renato. Nós precisamos comprar material para as crianças, porque o ano letivo está começando de novo. Já estão voltando das férias. Eu quero a tua melhor oferta aqui, eu quero que você entregue a sua melhor oferta. Mas eu também, acima de tudo, eu preciso que você se dedique a orar pela igreja perseguida. Não só pelo Johnson, mas pela igreja perseguida no mundo. Eu nem vou perguntar se você ora ou não, porque eu começo por mim, né? Então, dedique um momento de oração nessa semana. Senta com a tua família na mesa na hora da refeição e ore pela igreja perseguida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Lázara. Meus irmãos, este é um tema, né? Nós colocamos normalmente no terceiro domingo do mês, o tema, né? O culto de missões. Mas este não é um tema de um culto, irmãos, de uma terceira semana do mês. Esse é um tema do chamado que Jesus deixou para nós na Bíblia e de fazer discípulos de todas as nações. Pastor Johnson, né? Família Xisto, o chileno, o pastor Davi, tantos outros missionários ou irmãos, pastores que foram, né? Para fora do Brasil, para fora da sua cidade local, né? Cidade de Natal, para pregar o evangelho, para ganhar almas para Jesus, para fazer discípulos. Irmãos, este é o nosso chamado. E talvez você não vá para a Índia, talvez alguns vá, mas talvez você não vá, mas a sua oferta e a sua oração, ela tem o poder de alcançar essas vidas. Então eu quero só reforçar o pedido da Lázara na hora da oferta, daqui a pouco, para que você traga uma oferta hoje com essa intenção, com esta motivação. Existem alguns irmãos, não vou citar nomes, conheço alguns, que além de ser fiéis no dízimo, além de ser fiéis nas primícias, além de ser fiéis de não chegar diante da presença de Deus sem trazer uma oferta, porque a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, mas são fiéis ao ponto de procurar Lázaro, Renato, além de tudo isso, falar assim, eu quero todo mês dar uma oferta para as missões. Então, se você sente esse desejo no seu coração de ofertar no campo missionário com maior intensidade, com maior generosidade, você pode procurar aqui no final a Lázaro, o Renato, ou durante a semana vocês, ou até nós pastores para poder orientá-los melhor, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de abençoar uma obra que ela é eterna. Aquilo que fazemos para Jesus não fica só aqui, irmãos, é uma obra eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos começar a palavra do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Eu também estou muito feliz em poder compartilhar a palavra. Nosso amado apóstolo e pastora Dani estiveram de manhã na nossa igreja, a comunidade de Maringá. Está fazendo 7 anos de comunidade. E agora no culto da noite eles estão, se não me engano, na igreja de Tuneiras, que também está de aniversário hoje, graças a Deus. E eu recebi a missão de dar continuidade a este tema, nessa série de mensagens tão poderosa que é a volta de Jesus. Eu gostaria de começar lendo com você o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 13, a partir do verso 32. Por favor, abra sua Bíblia para nós estudarmos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 13, verso de número 32, para darmos início. Quem encontrou, diga amém.
Esperar mais um minutinho. Importante, irmãos, trazer a Bíblia para o culto, folhear ela, sabe, se familiarizar com a palavra. Às vezes, né, a tecnologia nos deixou um pouco, eu não queria falar a palavra burro não, mas é isso mesmo, sabe? É igual calculadora, né? Hoje, para fazer uma conta de divisão é uma luta para o pessoal fazer uma conta de dividir. Antigamente era tão fácil, né? Eu usava menos a calculadora. Eu estou ganhando tempo para você abrir Marcos, tá? Quem encontrou Marcos 13, 32, diga amém. Se você não encontrou, irmão, olha para frente aqui que você vai encontrar. Marcos 13, 32 diz assim a palavra do Senhor: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Preste atenção, deixa ainda aberto aí por gentileza. Esse trecho que nós lemos, ele vai nos apresentar, né, sobre o arrebatamento. Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento, de clareza sobre isso, mas o arrebatamento é a próxima etapa daquilo que acontecerá com a igreja no sentido mundial, né, em toda a terra. Jesus Cristo irá voltar para buscar a igreja, mas o termo correto não é nem a igreja, mas é a igreja vencedora, a igreja que tem cumprido o propósito de Deus na terra. Essa é a igreja que Cristo vem buscar. E assim como nesta parábola vai falar que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, e ele ainda enfatiza, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas o Pai sabe o dia ou a hora. Então imagine, meus irmãos, que eu combino de passar na sua casa hoje para que a gente venha para o culto juntos, né? O climinha está chuvoso, você precisa de uma carona. E eu falo, ó, beleza, eu passo aí para te buscar um pouco antes do culto. Se eu te falo um pouco antes do culto, eu lhe pergunto, né? O culto é 6 horas, que horário você já vai estar pronto? Se eu te falar, eu te passo hoje um pouco mais cedo do culto para te buscar. Eu conheço pessoas aqui que 4h30 já vai estar pronta já. Você conhece alguém assim? Eu conheço, irmão. Rapaz, se eu combinar com a minha mãe ou com o meu sogro, é batata, irmão. Se eu combinar 6 horas, depois do meio-dia, já estão no jeito já para passar a pegar eles. Mas eu também conheço aqueles, né, que eu vou chegar lá para buzinar, faltando 15 minutos para o culto, e a pessoa vai estar saindo do banho, se arrumando, acelerado, já com calor já, porque está aquela loucura. Então tem todo tipo de gente, né? Mas nessa passagem nós precisamos entender que o Senhor quer nos chamar a atenção a algo, que Jesus ele vai voltar a qualquer momento. Sendo assim, qual que é a orientação? Vigiai. O que é o vigiar aqui? Esteja preparado para qualquer momento. Então se ele vai passar para nos buscar, né, com uma ideia de uma carona para um culto, esteja pronto o quanto antes, porque você não sabe se vai ser 15 minutos antes, se vai ser 1h30 antes, mas uma coisa sabemos, ele vai passar. Amém ou não amém? O Senhor irá voltar. E aqui é interessante que ele fala no verso 34, e como homem que partindo para fora da terra, que foi exatamente o que Cristo fez. Então quando Cristo morre, ele sobe aos céus. Então traz este episódio de saindo da terra. E ele fala mais: e deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra. Então quando Cristo vai aos céus, através da pessoa do Espírito Santo, ele traz para nós a autoridade para fazer a obra que ele nos confiou. Então existe uma obra que Cristo deixou para nós realizarmos na terra, e sobre você foi posto a autoridade da parte de Deus para tal realização. E a grande questão é que Cristo irá voltar, e ele prestará conta conosco acerca de tudo aquilo que ele deixou para nós fazermos. Grave bem essa palavra, irmãos, que ele deixou a sua casa e deu autoridades aos seus servos. Você recebeu de Deus autoridade para esta obra. Você recebeu de Deus autoridade para ganhar almas para Jesus. Você recebeu de Deus autoridade para discipular pessoas. Você recebeu de Deus autoridade para pregar o Evangelho.
Pregar o evangelho não é só aqui na igreja, aqui na frente, irmãos. Essa é uma das partes da pregação do evangelho. Eu concordo que a parte mais eficiente nem é aqui, é no dia a dia, é no cotidiano, é lá no seu trabalho, é lá na sua empresa, é lá na sua faculdade, é no seu colégio, é no seu grupo de amizade, é na sua mesa de família. É neste lugar a maior oportunidade de pregarmos o evangelho, de exercermos o poder e a autoridade que Deus nos deu nessa terra. E ele encerra o versículo falando: vigiai. Então a palavra desta noite vem com essa intenção, nos levar a entender a importância de estarmos vigilantes acerca da volta de Jesus. O apóstolo há 2 semanas atrás ministrou para nós acerca das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. E todas elas, como uma totalidade, né, as 10 virgens estavam o quê? Adormecidas. Então hoje nós estamos em um momento onde realmente boa parte da igreja está adormecida. Eu confesso que talvez não sejam os irmãos que aqui estão, talvez sejam os irmãos que não estão aqui, que decidiram ficar em casa hoje, porque olha que climinha, né? Às vezes tem amigos pastores que falam, né, tomara que Jesus não venha nesse climinha, né, porque senão vai ficar muita gente em casa assistindo filme, enquanto a gente está indo para a glória. Mas até mesmo em nosso meio, até mesmo no seu coração, às vezes você vai se encontrar desanimado, vai se encontrar distraído com as coisas dessa terra. E eu não estou falando de pecado, irmãos, também é um problema, mas estou falando de coisas da terra que têm ocupado o seu tempo, mais do que aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, o Senhor tem nos chamado de novo ao prumo, por quê? Porque Ele está voltando e Ele quer levar você com Ele, amém? Vamos ler Mateus, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Mateus 7 verso 20, diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7 verso 20, quem encontrou diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia lhe foi concedida. Achou? Mateus 7,20 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Se você puder grifar, grife essa parte que diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para nós entendermos esse trecho, é 2 pontos importantes para eu te apresentar. Neste último versículo vai falar, né? Nunca vos conheci. Como é que Deus não conheceria alguém? Então se você pegar, né, a palavra no original, que está em hebraico essa parte, o não vos conheci está escrito, eu nunca vos aprovei. Então o Senhor está se referindo não que não conheceu eles, mas que nunca aprovou aquilo que eles fizeram, mesmo que tinha um aspecto de bondade, mesmo que tinha um aspecto divino. Expulsei demônios, profetizei, fiz maravilhas, aparentemente são coisas boas, mas o Senhor fala, eu não aprovei isso que você fez. E depois ele fala ainda mais, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muitos pontos de vista e interpretações em vários trechos bíblicos sobre iniquidade, mas neste trecho aqui, a iniquidade significa fazer uma obra para Deus sem Deus. O que eu quero dizer, irmãos? Eu quero dizer que quando ele fala, não só dizer Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai. Então o Senhor está nos apresentando um padrão. Então Jesus está voltando, você crê nisso? Amém? Jesus está voltando, então existe algo que podemos fazer para estarmos nos preparando para esta volta. Então a vigilância não é só ficar acordado olhando para o céu. A vigilância é uma prática e um comportamento da sua vida que você tem que fazer para se preparar para este grande dia. E este arrebatamento que a Bíblia vai nos apresentar, né, o rapto, a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão. Não como um ladrão na qualidade de ladrão, eu digo ladrão no sentido de que ninguém sabe a hora que um ladrão vem. Porque se você soubesse a hora que o ladrão vai lá, você vai estar preparado para o ladrão. E aí o ladrão não vai te roubar nada, porque você estava esperando ele já. Então a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão, nos trazendo o sentido de que a gente não sabe o momento disso.
Mas uma coisa é certa, a Bíblia nos ensina como estar preparado. E não basta dizer Senhor, Senhor. O Senhor, Senhor se refere a você entender que Deus é o teu Senhor. Então nos leva a entender que são filhos de Deus aqui, que creram nele como Senhor. E são tão filhos de Deus, irmãos, que estes irmãos expulsavam espíritos malignos, estes irmãos profetizavam, estes irmãos faziam maravilhas. Irmãos, e confesso que o que mais me chama a atenção é fazer maravilhas. Então estes são irmãos que oravam por pessoas e as pessoas eram curadas. E talvez este nível, que para mim já é um nível extraordinário de ver, né, ver as curas e os milagres de Deus, já não é uma realidade no meio da igreja de hoje. Já não vemos com tanta frequência. E mesmo assim o Senhor fala para ele: eu não vos aprovo, não foi isso que eu lhe pedi para fazer. É isso que nós precisamos estar sensíveis a entender. Qual é a vontade que Deus tem para a sua vida? E a outra pergunta é: o que você tem feito com isso? Então é muito importante nós entendermos isso, porque é isso que vai definir se no grande dia você será arrebatado. E eu não quero trazer essa mensagem com uma intenção de deixar você para baixo, né? Não é a ideia de uma mensagem ali de acusação ou uma mensagem introspectiva. A minha intenção é apresentar para você que o Senhor, Ele deseja te arrebatar. O Senhor deseja levar você já nesse primeiro momento. O Senhor tem preparado as bodas do Cordeiro, que é uma festa do nosso casamento com o noivo. É para você que Ele tem feito tudo isso. A sua mente, segundo a Bíblia, não tem condições de imaginar tudo que Deus preparou para nós. Mas muitas vezes nós, por não entendermos isso, nós permitimos que coisas tão superficiais e terrenas nos tirem o privilégio de um dia sermos arrebatados. Então a ideia aqui é para que você entenda que existe algo melhor, que a sua renúncia, que o sacrifício, que o seu fazer a vontade de Deus, acredite, não é ruim, é bom. As crianças não entendem quando um pai fala: não faça isso, troque aquilo, mude aquilo outro, vai por ali. A criança não entende, porque acha que o pai está limitando ela de ver algo melhor. Mas na verdade o pai está poupando ela de sofrer agora para amanhã viver algo melhor. É o que Deus faz conosco todo o tempo. O Senhor quer te ensinar que essa vida é boa, mas existe uma vida muito melhor para você. Você crê nisso? Amém? Então se prepare com alegria. Venha buscar o Senhor com alegria. Hoje é chuva. Não, olha que benção, hoje é chuva. Que bom que aqui não chove mais dentro, olha que benção. Foi-se o tempo que chovia aqui dentro. Mas eu falava que era espiritual, irmão, essa chuva. Porque nós tinha trocado já o telhado do forro e mesmo assim chovia. Falei: é o diabo que está pegando a água lá fora e trazendo aqui dentro e jogando. Não é possível um trem desse não. Mas graças a Deus foi resolvido, né? Com muita oração e muito PU foi resolvido o problema. Este exemplo me chama a atenção. Quando a Bíblia fala que o Senhor, né, saiu desta terra e deixou, né, com os seus servos toda a autoridade, uma obra para cada um realizar. Eu me lembro dessa história, talvez você já tenha até ouvido eu falar sobre ela, mas eu gosto muito dessa história, eu vou repeti-la. Imagine comigo, irmãos, que este ano o Senhor te dará condições de você construir a sua casa própria dos sonhos, amém? Só quem crê toma posse. Então o Senhor te dá tal condição, e você já vai atrás, já procura um bom engenheiro, já procura um bom arquiteto, procura até um design de interiores, irmão. Você vai fazer um negócio assim, sabe, do seu sonho mesmo, é a casa dos sonhos. Então você chega em um construtor e você dá para ele o projeto total ali, de toda a obra que você deseja construir, né? A casa dos teus sonhos, aquele sobrado, e tem piscina, e tem sauna, e tem tudo que você um dia sonhou, né? Pediu com exagero, porque pediu para o pai, certo, né? E aí Deus te deu tal condição e você vai lá fazer a sua construção. Você deixa na mão do construtor e vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai fazer as coisas que tem que fazer. E você não vai lá fiscalizar aquela obra. Passa-se algum tempo, você volta, né, no prazo que foi dado para entregar a tua casa. E quando você chega lá e se depara com aquele local onde você comprou o teu terreno, onde estava, né, o projeto para construir a sua casa, você repara que tem uma casa totalmente diferente do projeto. E você fala: ué, como assim? O que aconteceu aqui? Então você vai procurar o construtor revoltado com o que você está vendo, e você vai questioná-lo: mas meu Deus, tinha um projeto na sua mão, tinha um engenheiro dando suporte, um arquiteto dando suporte, tinha todo mundo dando suporte. Por que você não fez do jeito que eu coloquei na sua mão para você fazer? E aí aquele construtor responde ao cara dizendo assim, responde a você dizendo, né? Não, mas eu não concordei com esse projeto não gostei desse projeto não sei para que sobrado, cabe tudo num andar só, não sei para que piscina da infiltração, sauna, mas trem quente, quem gosta de coisa ficar dentro da coisa quente desse jeito? E o construtor mudou tudo aquilo que você entregou na mão dele. Você consegue imaginar uma cena dessa, irmão? É um trem quase inimaginável ainda. Não existe um negócio desse não, imagina. Ia dar um problema muito sério, ia dar processo até não sei querer mais.
o Senhor nos deu um projeto. Ele entregou na sua mão um projeto. Está sob sua responsabilidade de construir uma obra que Deus te chamou para construir nessa terra. Durante a sua vida você está construindo o projeto. A pergunta é, quando você chegar diante dele, qual vai ser o nível de alinhamento e de fidelidade do projeto que Deus deu para você fazer? Os irmãos estão me entendendo? Amém? O Senhor nos chamou para construir uma obra. O Senhor nos chamou para fazer algo para Ele. O Senhor nos deu uma missão. E todas as vezes que nós nos reunimos aqui, na igreja, nas células, é uma oportunidade de nós nos alinharmos à vontade de Deus. Todas as vezes que você na sua casa faz uma oração, abre a sua Bíblia para estudar, é uma oportunidade de o Senhor te alinhar à vontade dEle. Mas o nosso adversário, sendo astuto, ele sabe disso também. Então ele vai tentar impedi-lo de vir hoje, que é um dia chuvoso. Ele vai tentar impedi-lo você de ir na célula, porque é um dia que foi muito corrido. Irmãos, o que eu mais oro na célula em casa é que tem vários irmãos que são empreendedores e é impressionante como no dia da célula vira uma loucura a empresa e eles não conseguem ir. Acontece um socorro ali, um atendimento aqui, uma urgência lá e realmente ocupa todo o tempo. Eu falei, toda quarta de manhã a gente tem que orar por isso, viu? Pela tua quarta de tarde, para ela conseguir ser finalizada com sucesso, para você estar aqui com a gente. Então isso é muito comum porque o inimigo sabe. O inimigo sabe aquilo que vai te alinhar à vontade de Deus. Então ele vai trabalhar para que você não consiga estar alinhado. O trabalho dele é tentar sabotar o propósito de Deus ter na sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer que Cristo, Ele é muito maior, amém? Que em Cristo somos mais do que vencedores, amém? Mas algo que eu quero destacar na mensagem de hoje é que a obediência nos prepara ao arrebatamento. Então, se existe algo que nos prepara para sermos arrebatados, chamamos de obediência. A obediência tem essa função tão poderosa em nossas vidas. E é interessante que o princípio de obediência, ele existe para nós desde a infância. Então, quando você nasce lá na sua casa, com seus pais, com a sua família, você já é colocado, é exposto a este princípio. Então nós temos, quando criança, nós obedecemos nossos pais, nossos avós, os nossos tutores. Depois nós começamos a estudar, então nós temos ali uma autoridade onde nós iremos obedecer, que é o professor. Depois você cresce um pouco mais e você começa a trabalhar, então você tem uma autoridade que você vai obedecer lá na empresa, o teu patrão. E aí você vem para a igreja, ou você vem buscar a Deus, e o Senhor colocará homens de Deus para orientá-lo. Então nós chegamos onde eu quero chegar, que é a obediência a Deus. Então a obediência a Deus é a maior ferramenta de transformação para nos preparar para sermos arrebatados. Se você deseja ser arrebatado, um ponto que tem que ser claro no seu coração é a obediência. Quem tem dificuldade de obedecer, terá dificuldade de ser arrebatado também. E talvez a sua mente vai falar para você agora, não, eu tenho facilidade de obedecer, eu obedeço com muita facilidade. Mas eu quero te levar hoje a entender um outro ponto de vista, que às vezes tem faltado um pouco mais de obediência. E certamente coisas que você poderia desfrutar, não tem desfrutado, porque tem faltado obediência. Eu gostaria de ler com os irmãos, essa é a principal parábola do culto de hoje, que está em Lucas capítulo 19. E eu gostaria que todos abrissem, por favor, Lucas 19, 11. Lucas 19, 11. Quem encontrou, diga amém. Eu estou no misericórdia aqui ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Verso 12. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber
o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a sua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Se você puder grifar as duas qualidades atribuídas ao servo: servo bom e fiel. Servo bom, porque no mínimo fostes fiel. Grife o servo bom e fiel, por favor. Verso 18. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, que cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: meu mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém. Irmãos, esta parábola de Lucas lembra muito a parábola dos talentos de Mateus 25, mas não é a mesma coisa, são parábolas diferentes. Você vai perceber pela quantidade de minas que é entregue e pela quantidade de talentos que é entregue na outra parábola. Mas a grande questão que eu quero destacar aqui é que este Senhor mais uma vez faz uma tipologia para nós de Cristo, que subiu aos céus e deixou para nós, os seus servos, talentos, minas, coisas de valores, para que nós pudéssemos multiplicar aquilo que Deus nos confiou. Então deixa eu te falar algo, irmãos. Os talentos que Deus te deu, os dons que você tem, eu digo naturalmente agora, a condição que Deus tem te prosperado, a facilidade que Deus te deu para se comunicar, às vezes a facilidade que você tem de criar vínculos, de ser amigo de muitos, de ser uma pessoa ali extrovertida. Então, vários pontos, a sua desenvoltura em ser bem organizado, a sua desenvoltura em ser excelente naquilo que faz. Então, qualidades como essas são coisas valiosas que Deus pôs em você. Ah não, pastor, isso foi desenvolvido no trabalho que um dia eu... Não, mas o trabalho que um dia você desenvolveu isso, foi Deus quem te deu também. A família que Deus te colocou, foi Deus quem te colocou naquele lugar. As experiências, tanto boas quanto ruins, que desenvolveram em você algo melhor hoje, porque tudo coopera para o bem de quem ama o Senhor, foi Deus quem permitiu. Então você nada mais é que um projeto que Deus criou. Você crê nisso? Amém? Isso são os talentos que Deus te confiou. Essas são as minas que Deus te confiou em suas mãos. E certamente é isso que Ele espera que nós venhamos multiplicar. E o mais interessante nesse ponto que eu pedi para os irmãos destacarem, você percebe a fala que Ele traz àqueles que multiplicaram, as minas que Ele deu? Ele chama de servo bom e fiel. Servo bom e fiel. E aqui existe uma diferença muito grande. No início do ano eu estava sentado em uma reunião com o pastor Ricardo Landim, que é o pastor dos Radicais Livres, são mais de, não lembro agora se 50 mil ou 70 mil jovens, irmãos, é muito jovem demais. E ele é o pastor que está liderando à frente desse grande pelotão dos céus, E ele compartilhou algo numa mesa de pastores e líderes de jovens sobre este termo, servo bom e fiel. E ele trouxe uma luz muito grande ao meu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma igreja cheia de servos bons. E realmente eu acredito que cada um que está aqui nesta tarde, neste dia chuvoso, nesse dia um pouco mais frio, que normalmente as nossas vontades da carne é ficar em casa, é ficar lá comendo uma comidinha quentinha, é ficar talvez debaixo de um cobertor, é ficar talvez assistindo uma televisão. Então assim, eu creio que os irmãos que aqui estão já se podem ser categorizados como servos bons, porque você está aqui hoje. Mas eu vejo que o servo bom não é só aquele que faz o que lhe é mandado, A Bíblia fala sobre aquele que faz só o que lhe é mandado, e não fala que é servo bom não. Mas é aquele que faz com excelência, é aquele que faz além do que lhe é mandado. Então nós temos em nossa igreja muitos servos bons. Esta é uma igreja de servos. Você é um servo de Deus. Mas nesta parábola você percebe que são duas qualidades que são destacadas: servo bom e fiel. E ser fiel, irmãos, é diferente de ser bom. Ser bom é fazer o que lhe foi pedido para fazer, é ser excelente no que você faz, é estar aqui como você está hoje. Mas ser fiel é você fazer da maneira como lhe foi pedido para fazer.
É você fazer segundo a aliança e a visão que você tem aqui. Então, neste lugar há uma aliança, neste lugar há uma visão. Então, quando você disse sim ao Senhor estando aqui, você disse sim àquilo que Deus tem para esta cidade, aquilo que Deus tem para esta igreja como comunidade. Deus nos deu uma visão, Deus deu uma visão ao apóstolo, e o apóstolo é o nosso pastor que nos lidera. Então, quando nós queremos ser fiéis, nós precisamos honrar a visão que Deus nos deu como igreja. Os irmãos entendem isso? Amém? E aqui que talvez muitos não tenham aproveitado da maneira correta, não tenham vivido da maneira como Deus deseja que você viva. Isso era bênção para a sua vida. A obediência, a honra à aliança, a obediência à aliança, a obediência a uma visão, a obediência à vontade de Deus é uma das maiores ferramentas e exercícios de transformação de nossa alma. É a maior ferramenta de mortificação do nosso eu. E quando eu digo a alma ser transformada, ou o nosso eu ser mortificado, eu digo que é aquilo que nos prepara para sermos arrebatados. Senhor, Senhor, em seu nome. Não é apenas quem diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então nós temos que entender que a obediência é um exercício para sermos transformados. Se você ler João no capítulo 12, no verso 24, que diz assim, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. O Senhor tem muitos frutos para a sua vida em todas as áreas. Mas enquanto a semente, a alma não morre, enquanto as nossas vontades não são renunciadas, enquanto o nosso eu não é mortificado, ou a nossa alma não é transformada, nós não desfrutamos dos frutos, pois está escrito. Lembra quando o Senhor promete ao povo de Deus, na saída do Egito, na peregrinação do deserto, que havia uma terra prometida onde manava leite e mel, como sinônimo de um lugar de muita provisão. Então chegam diante do local que estava próximo, e eles enviam alguns espias. E sabe o que os espias viram naquela terra? Que haviam frutos tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. O Senhor tem frutos grandiosos para fazer na sua vida, meu irmão, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, lá na tua célula, lá na tua empresa. O Senhor tem frutos grandiosos, mas o princípio é o mesmo. Se a semente caindo na terra não morrer, fica só, não frutifica. Mas se você dar espaço ao Espírito Santo para transformar a sua vida, você irá frutificar em todas as áreas da sua vida. É bonito falar isso na pregação. Vamos para a parte prática. Nós estamos errando na prática. No entendimento o teórico, né, o teológico é um pouco mais fácil de entender. Rapaz, quanta vez, né, depois de um almoço como hoje, por exemplo, na casa da minha mãe, aquele almoço próspero, né, de muitos frutos, e de frutos que eu digo assim, né, muita comida, não é fruta não. Rapaz, qualquer almoço depois que você volta da casa da mãe, assim, ou dos pais, do sogro, da sogra, eu sempre volto preparado para fazer qualquer dieta, irmão. Porque eu estou tão cheio, mas estou tão cheio, que eu falo, rapaz, eu consigo ficar sem comer até amanhã, tranquilamente. E amanhã é jejum, fica até terça então. Até que dá a primeira fome, o primeiro desejo, a primeira vontade, a gente já começa a negociar o propósito, né? Quer saber também? Coisa da minha cabeça, amanhã eu jejum certinho, deixa quieto, vou jantar hoje sim, né? Então, você percebe que quando nós estamos cheios de algo, fica mais fácil prometer muitas coisas. Mas, o que às vezes tem nos faltado entender aqui, é que essa colheita desses frutos, ele virá assim de uma renúncia. Mas é importante que você entenda a renúncia como algo bom. É estranho de falar isso, você vai ver só na igreja, irmão. Ou talvez de atletas de alta performance, quando falar que o processo ou esse tempo de preparo é algo bom. Mas acredite, o Senhor está nos preparando para sermos arrebatados. O Senhor tem preparado um lugar melhor para nós. O desejo de Deus não é que você fique aqui. Então dia após dia, domingo após domingo, o Senhor tem batido nessa tecla. Para quê? Porque o desejo dele é que você seja arrebatado. Você crê nisso? Amém? Eu acho que o maior problema entra quando nós tentamos entender coisas que às vezes não serão entendidas racionalmente. Quando Adão e Eva são, expulsos do jardim, eles são expulsos porque eles comeram de um fruto que o Senhor pediu para que eles não comessem. Então o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal,
está ligada ao conhecimento humano, à razão humana, à lógica humana, à força humana. O Senhor deseja que nós vivamos segundo a sua vontade, a sua força, a sua lógica, que certamente é muito diferente das nossas. Então tem muitas pessoas que quando se trata de obediência tem dificuldade. Por quê? Porque você precisa entender 110% para você obedecer algo. Você precisa entender na sua razão natural para você fazer tal coisa. Quando você vê um jovem que já está formado, tem um futuro promissor, e ele fala, vou deixar tudo para fazer missões. Eu lembro do filho do pastor Kenji, quando ele estava entrando na faculdade, ele falou, pai, eu quero ser missionário, eu quero ir para o Japão. Pastor Kenji, para separar o que é emoção de o que é realmente de Deus, falou, ok filho, pode ir, termina primeiro a sua faculdade e você está liberado. Por 5 ou 6 anos ele se formou em engenheiro mecatrônico. Chegou no final ali da sua formatura, depois de 6 anos estudando, chegou para o pai e falou assim, pai, toma meu diploma, estou indo para as missões. Esse é um testemunho. Aí eu pergunto para você, você consegue entender uma coisa dessa? Um jovem com futuro promissor como ele, largou tudo para fazer missão. O que ele vai ganhar? Na terra não muita coisa, mas nos céus vai ganhar muita coisa. Essa lógica humana não entende. Por exemplo, se você pega o episódio onde Jesus chega na beira da praia e encontra Simão Pedro, chegando de uma pesca frustrada de uma noite toda. Lembra o que ele fala para Pedro? Volte ao alto mar. Eu vou ler com você, olha o que está escrito lá. Lucas capítulo 5, verso 4. Olha o que ele diz. Lucas 5, 4, abra por gentileza. E quando acabou de falar, disse a Simão, fazei-te ao mar alto, volte ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Olha a resposta educada de Simão, quando você não quer fazer algo que alguém lhe pede para você fazer, você responde tipo assim, E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Eu falei assim, Jesus, eu já tentei sou pescador, enquanto estava lá na carpintaria, eu estava aqui pescando com meu pai, eu entendo de pesca, pesquei a noite inteira. Mas olha o que ele fala para Jesus, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isso é algo que muitos não entendem. Quando nós obedecemos a palavra, obedecemos a direção da autoridade, há um favor liberado de Deus para nossas vidas. A desobediência também. Lembrei daquele episódio, lembra do Stallone, do tio Nilson? Já vou contar. Aí eu te pergunto, irmãos, quem que entende mais de pesca? Um pescador ou um carpinteiro? É óbvio que é o pescador. Mas naquele episódio conta-se a história da pesca maravilhosa. E Pedro só teve a experiência porque ele obedeceu, mesmo quando toda a razão dele foi confrontada, toda a lógica humana dele foi confrontada, e mesmo assim ele obedeceu. E quando ele obedece a palavra que lhe foi dada, ele tem a pesca maravilhosa. E foi tão grande pesca que foi necessário chamar outro barco para ajudar eles a tirar a rede do mar, porque estava arrebentando de tão pesado que estava. Foi a maior pesca da vida dele, porque foi uma estratégia humana. Vamos lá naquela distância do mar, vamos cevar primeiro tal lugar, vamos tal horário da noite, vamos com tal tipo de instrumento de pesca. Não foi nada disso, foi uma palavra de Deus, foi uma direção. Irmãos, quando você aprende a obedecer, mesmo quando não entende totalmente, você desfruta de coisas maravilhosas. A obediência libera favor sobre nossas vidas, a obediência nos prepara para sermos arrebatados. Quantos desejam ser arrebatados? É simples, obedeça. Talvez obedecer não é tão simples, mas o caminho e a direção é simples, obedeça. O Senhor nos tem nos chamado para isso, obedeça. Obediência é um lugar de segurança, irmãos. Lembro-me de quando criança, estava brincando lá, na frente da casa do meu tio, ele tinha um cachorro caramelo chamado Stallone, irmão. Olha o nome do bruto, Stallone. Eu deveria entender, eu não percebi o nome do cachorro. Se eu fosse um pouco mais vivido, eu teria já pegado, já antes dele me morder. E eu fiquei brincando com ele a tarde inteira, o dia inteiro. Foi começando a cair ali o dia. A minha amada mãe falou, filho, Paulinho, venha tomar banho. Eu falei, mãe, pera aí um pouquinho, deixa eu brincar mais um pouquinho com o Stallone. E ela de novo, a mãe, filho, já chega, venha tomar banho. Eu falei, não, mas só mais um pouquinho.
filho, vem logo, vai que esse cachorro te morde. Irmão, o cachorro ouviu o recado na hora, falou, é pra já, minha senhora. Lepe no meu dedo. Ele mordeu minha mão. Eu fiquei o dia inteiro brincando com aquele desgramado, ele me mordeu a mão no final do dia. E eu fiquei bravo, sabe com quem? Com a minha mãe. Falei, mãe, se não tivesse falado aquilo, ela não tinha me mordido, tenho certeza disso. Eu falo, né, que até a natureza sabe, irmãos, o princípio da obediência. Eu que não soube me ferrei, mas o cachorro sabia o que era obediência. Isso acontece muito, irmãos. Quantas coisas já entrou enrascada porque você não obedeceu uma direção? Quanta coisa você se arrependeu porque você não obedeceu um conselho ou uma orientação de alguém mais experiente que você? Mas o contrário é a mesma coisa. Quantas coisas você já acertou porque você aprendeu a obedecer? Então o Senhor tem nos chamado para isso, uma vida para que você acerte aquilo que Ele deseja. E é um caminho de obediência. É um caminho que vai liberar para nós um extraordinário de Deus. Sabe uma coisa que é muito comum de acontecer? E eu vou citar exemplos da nossa igreja, poxa. Nós estamos em família aqui. Tem um episódio bíblico que eu acho poderoso, sobre Naamã. Vai estar em 2 Reis, no capítulo 5. Eu não vou ler porque são bastante versículos. Mas em 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de Naamã. Naamã estava cheio de lepra sobre o seu corpo. Então ele procura um homem de Deus e ele recebe uma orientação. Uma orientação um tanto como assim, aleatória, né? Simples, talvez para ele até humilhante de se fazer. Talvez ele esperava algo maior, a direção ali que seria dada. Mas sabe qual foi a orientação para que ele fosse curado daquela lepra que ele tinha no corpo? Que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse exatamente 7 vezes. Irmãos, tem um significado tão poderoso aqui que você não tem ideia. 7 vezes não é 6, 7 vezes não é 8, 7 vezes não é 1, 7 vezes são 7 vezes. E sabe o que Naamã fez? Naamã foi e mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez, quando ele sai da água, a Bíblia conta que a pele dele estava limpa, estava purificada, ele estava 100% curado. Glória a Deus por isso, amém? É um grande milagre isso, irmãos, não é algo comum de acontecer. Mas sabe o que muitas vezes nós não percebemos e nós fazemos sem perceber, é claro? Eu entendo que você não faz isso quando faz por mal. Eu entendo que você faz isso porque falta essa clareza que eu quero trazer para os irmãos hoje. Às vezes uma tarefa, por exemplo, você que tem uma célula na sua casa, ou você que é um líder de célula, né? Você que tem servido ao ministério. Então existe uma visão, existe um caminhar, existe realmente um padrão a ser seguido. A visão é isso. Então na célula, por exemplo, nós temos logo de início o famosíssimo quebra-gelo. A ideia do quebra-gelo é literalmente quebrar aquele jugo para que o pessoal que está reunido converse mais, sabe, dê uma risada, faça uma brincadeira. Então a ideia do quebra-gelo é muito simples, é essa. Só que daí você fala assim, na minha célula não precisa dessas coisas não, que o povo é tudo extrovertido, que o povo é tudo solto, se fizer quebra-gelo vai até demorar mais. Aí sabe o que você faz? Você não faz. Eram 7 mergulhos, irmãos, você já está dando 6 mergulhos, já não está dando mais 7. Porque você achou melhor que não precisa. Você acha que Naamã não pensou nisso? 7 mergulhos? Ué, por que não 1? Por que não 2? Mas por que no Jordão? Por que eu não mergulho lá em casa mesmo, aí? Tem que ir lá no Jordão para dar um pulo, você tem piscina em casa. Bem mais pertinho aqui no Rio de Areia, vai lá no Jordão. Então, são questionamentos que provavelmente Naamã possa ter feito. Então nós vamos depois fazemos um belo louvor. Talvez você não saiba tocar um violão, talvez você cante daquele jeito, sabe? Que só Deus mesmo merece ouvir. Mas você vai fazer o louvor lá na tua cela, glória a Deus por isso. Bota a caixinha de som, bota o celular, bota alguma coisa para tocar. E aí chega na palavra, aí o que acontece? Eu já vi isso acontecer, irmãos. E eu confesso que eu fico assustado quando isso acontece ainda. A pessoa fala bem assim, hoje a palavra vai ser diferente, porque Deus está falando comigo outra coisa. Eu não duvido que Deus está falando com você outra coisa. Eu até creio que quem tem um devocional diário, Deus fala com você várias coisas durante todo o seu dia. Mas um conselho que eu dou acerca de ser fiel à visão, não faça isso na hora da célula. A palavra que o apóstolo orienta que nós viemos ministrar na célula é a palavra que foi pregada no domingo, para que haja um compartilhamento e para que a gente fortaleça a visão que nós estamos pregando aqui aos domingos. Mas nada te impede de no outro dia chamar o pessoal da tua célula para tomar um café da tarde na tua casa e vocês lerem a Bíblia e você compartilhar o que Deus tem falado com você no seu devocional. Nada te impede de fazer isso. Mas tem pessoas que preferem fazer isso na hora da célula. E aí o que era 7 mergulhos e virou 6 mergulhos, agora já é 5 mergulhos. E aí tem outras etapas. Cadeira da benção, quebra-torto, que é a hora do lanche, né? São etapas simples, irmão, você percebe que é algo bem simples que eu estou falando. E às vezes nessas coisas simples a gente reprova.
Eu, por várias vezes, eu não sou uma pessoa que muito gosta de dinâmica, de quebra-gelo, de gincana, não é meu perfil isso aí. Mas eu preciso honrar a visão. Então eu pedi ajuda para o pessoal da célula me ajudar nisso aí, porque eu não sou bom em fazer isso. Mas está sendo feito. Você está me entendendo? Então assim, talvez se Naamã não tivesse dado todos os mergulhos, ele não teria recebido o milagre. Talvez é por isso que muitos líderes não avançam. Talvez é por isso que tem células que não frutificam. Por quê? Porque está negociando alguns pontos da visão. Porque está sendo um servo bom, mas não está sendo um servo fiel. Muitos de nós temos escolhido em que área queremos ser fiéis. Sou fiel em tal área, mas dizimar não é comigo. Não, eu sou fiel no dízimo, mas não conte comigo para servir mais nada. Então nós temos escolhido aquilo que nós desejamos ser fiéis. Isso não é fidelidade, pois fidelidade parcial é infidelidade. Obediência parcial é desobediência. Tem um exemplo que eu dei há um tempo atrás, não sei se eu compartilhei aqui no culto de domingo, mas eu dei o exemplo de um casamento, onde o marido foi um homem de muitas experiências aí afora no mundo, e teve muitas namoradas. Para ser mais preciso, 10 namoradas. É um exemplo. Mas quando ele conheceu você, a mulher que ele decidiu casar, o coração dele mudou. E ele não queria mais saber daquelas mulheres do passado. Então ele deletou o contato de 9. Ficou só com uma, irmão, poxa. Eu lhe pergunto, ele é fiel? Mas ele abandonou 9 por amor a você? Mas ele é fiel? Ele está sendo fiel parcialmente, em partes. Isso não é fidelidade. Quando eu disse sim ao Senhor, eu entendi que eu precisava ser fiel naquilo que Ele colocasse em minhas mãos. Então quando me chamavam, vamos servir lá no Gênesis, conte comigo. Vamos fazer um trabalho do TREC, conte comigo. Vamos ficar lá no encontro com Deus, a gente vai dormir naquela chácara, conte comigo. Vamos ter o trabalho com os casais, conte comigo. Vamos ter tal, conte comigo. Então quando você diz, eis-me aqui ao Senhor, eu até lembro, daquela vez quando a pastora Dani fez uma cirurgia no pé, e ela estava usando uma bota ortopédica. Eu lembro que num dos EPLs que eu tive o prazer de ministrar, o Senhor me levou a dar um exemplo parecido com uma bota ortopédica. Aí eu chamei de a cruz ortopédica, que muitas pessoas têm pegado partes da cruz e encaixado em si naquilo que os convém. Então vir no domingo me convém, ir na célula já não. Dar uma oferta para as missões me convém, agora entregar o meu dízimo não. Então nós temos muitas vezes decidido ser fiéis em parte. E qual que é o problema de sermos fiéis em parte? Que nós nunca desfrutaremos do todo que Deus tem para nós, porque estamos se entregando em partes, e esperamos receber o todo, e o Senhor deseja te entregar tudo, mas Ele espera que você também se entregue totalmente. Você crê nisso? Amém? Se entrega totalmente, irmãos, hoje. Deixa eu falar algo para você. Quando eu fui ordenado ao pastoreio, ao ministério, na verdade muito antes eu já trabalhava em tempo integral na igreja. Então foi desde quando eu me casei, já faz 11 anos isso. Um pouco antes por causa do seminário que nós já tínhamos. Então há 12 anos atrás eu já vivia em tempo integral na igreja, já trabalhava em tempo integral aqui na igreja. Não era pastor, mas eu sabia que eu tinha um chamado pastoral. Só que foi em um determinado momento da minha vida, do meu ministério, e eu creio que foi logo após o momento em que eu fui ordenado ao pastoreio, há mais ou menos uns 3 anos atrás, que eu entendi que o simples fato de eu estar integral na obra não significava que o meu coração estava integral na obra. Então tem muitos irmãos que estão, estão servindo a Deus, vindo a um culto, indo a uma reunião, mas às vezes o coração ainda não está integral naquilo. Eu quero te falar, irmãos, talvez você não tenha um chamado de estar integral numa igreja local. Talvez o Senhor vai te usar lá como médico, como empresário, como colaborador, como a área que você atua, como um advogado, como um músico, na área que você atua. Mas uma coisa eu lhe garanto, nós todos somos chamados para viver em tempo integral no reino dos céus. No lugar onde você está é um lugar onde o reino dos céus deve se manifestar, através da sua vida. Mas quando nós negociamos parte da visão, nós deixamos de ser obedientes e fiéis, e nós deixamos de desfrutar o melhor de Deus. Então antes de você falar qualquer bobagem, a igreja não é mais como antes, a célula, ninguém quer mais nada com nada, não, às vezes é só você que está negociando mesmo aquilo que Deus mandou você fazer, e certamente não vai colher frutos por isso.
Mas o Senhor, Ele nos traz este alerta como uma correção de amor, porque o desejo dEle é que nós venhamos corrigir essa rota e vivermos o melhor de Deus. Irmãos, eu creio que toda dificuldade, do modo geral, é para nos alavancar para níveis maiores, e não é à toa que este é o tema do nosso ano. É um tempo de níveis maiores, mesmo quando você olha para um culto e não vê um nível maior entre a igreja, mas é um tempo de níveis maiores. Quando você olha talvez lá para o seu saldo bancário e vê que não tem nada de nível maior, tá? Nível menor e negativo ainda. Mas é um tempo de níveis maiores, porque Deus quer nos levar a entender que nós vamos viver algo extraordinário, quando nós olharmos com um olhar de fé. Obediência, isso é fé. Outro exemplo que eu acho incrível, Noé. Em Gênesis no capítulo 6 e no capítulo 7 vai contar um pouco mais sobre a história de Noé. Noé recebeu uma direção, uma visão que Deus deu a ele, e a visão era: construa uma arca. Irmãos, não era qualquer arca. A profissão de Noé não era construtor de arca, irmãos. Não era uma área de domínio dele. Agora imagina Deus entregando na sua mão aquele projeto: construa uma arca. O cara já pensa: pô, molezinho aí, botar minha família lá dentro, lá, tá certo. Aí Deus fala: você vai colocar todos os animais que existem. Fala: oxe, como é que faz uma arca que coloque todos os animais que existem na terra? E ainda de casal, né? Nem um, é dois de cada um, porque tem que dar continuidade, né, aos animais. Então, a Bíblia, né, os estudiosos vão trazer para nós essa conclusão, que durante 100 anos Noé construiu uma arca. Você consegue entender o nível e o período de obediência a uma visão? Detalhe, na época nem sequer chovia. Como é que você espera um dilúvio se nem chuva tinha? Não morava no litoral não, irmão. Mas ele foi fiel a uma visão de fé. Os olhos naturais não compreendiam, era irracional o pedido de Deus. Construa uma arca que caiba todos os animais da terra. E olha que, imagina se você perguntasse: tá, Deus, depois que eu construir, como é que eu vou botar esses animais aqui dentro? Já parou para pensar? Ou você não pensa isso? Quando Deus te dá uma direção, você não pensa nas possibilidades que pode acontecer? Só que ele foi fiel. E sabe qual foi o resultado disso? Ele salvou uma família inteira, ele salvou os animais da terra, e ele salvou toda uma geração posterior a ele. Porque ele foi fiel e obediente, mesmo quando não era algo racional, não era algo de lógica humana nenhuma de se fazer. Quem está comigo, diga amém. Aí você percebe Abraão. Em Gênesis no capítulo 22 conta o episódio onde Abraão, né, Deus manda Abraão sacrificar o filho da promessa, Isaac. Irmãos, vamos lá, pense comigo, vamos ser racional. Não somos racionais, né, todo tempo? Seja racional agora então. Deus te deu o filho da promessa, o menino começa a crescer, o que Deus fala? Sacrifica o menino. Irmão, isso não é lógico, isso não é racional. Uai, se fosse para matar, nem desce. Simples, muito mais fácil, economizava 2 trabalhos. Mas Deus manda ele sacrificar o filho. E é interessante que a Bíblia nos diz que quando ele chega num local próximo ao lugar de sacrifício, ele pede aos servos: fiquem aqui, que eu e o moço iremos adorar ao Senhor e logo voltaremos. E ele fala no plural, porque ele sabia, no coração dele ele já havia entregue Isaac, mas ele sabia que de alguma maneira sobrenatural o Senhor ia trazer vida ao filho dele, e ele poderia voltar com o filho dele em vida. Irmãos, isso tudo é fé, é uma obediência, né? Eu confesso que há um tempo atrás, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse bem assim: porque assim, pastor, eu não sigo ninguém cegamente. E eu entendi aquilo como, não sei se era uma crítica para mim, pastor, ou para os líderes, né, do modo geral, né, que nós representamos quando somos líderes também. E aquilo lá me incomodou um pouco, aquela fala daquela pessoa, né, que eu não sigo ninguém cegamente. E é óbvio, irmãos, convém que você não siga mesmo ninguém cegamente, ok? É bom que você estude, que você analise, que você ore para que você siga alguém, né? Inclusive Jesus chamou os discípulos para segui-lo. Mas aí eu perguntei para aquela pessoa: tá, mas se o seguir, né, alguém cegamente, como você disse que você não segue, é algo positivo, o que seria o negativo disso? Seguir alguém sem questionar? Seguir alguém sem discordar? O que você quer dizer com isso? Qual que é o jeito correto então? Qual que é o oposto que você está falando? E eu percebi que muitas vezes nós somos assim, irmãos.
E eu confesso que isso é uma área que acaba nos impedindo de viver níveis maiores no Senhor, viver milagres e experiências extraordinárias, porque eu percebo que existem irmãos, e aí, irmãos, eu falo isso não porque eu sou o pastor, não, eu falo isso em nome de todos os líderes que estão aqui em nosso meio hoje, a cada líder de célula, a cada anfitrião que abriu a sua casa para uma célula, a cada discípulo, né, líder em treinamento que se colocou à prontidão para servir ali, juntamente com o líder de célula, ou você que às vezes está ajudando em ministérios diversos que a igreja tem, você faz parte do louvor, você faz parte da coreografia, você faz parte do coral, você faz parte daquilo que nós temos aqui como ministério, então você faz parte de uma liderança. Então eu percebo que hoje em dia existem muitas pessoas que acabam caindo neste erro. Que erro, pastor? Vou te falar. São peritos em discordar de tudo. Eu já fui empestado uma vez. Eu estava me tornando perito em discordar de tudo, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi é que o lugar de você discordar, ou de você questionar, ou de você perguntar, não é no campo de batalha. É depois numa mesa, sentado com o seu pastor, sentado com o seu líder. E não é com pessoas que não podem resolver, tem que ser com quem resolve. Se você está num campo de batalha, imagina um exército no campo de batalha. E na hora que o general maior fala, vão para frente de batalha esse pelotão, esse outro pelotão vai por tal lado, esse aqui espera por ali. Imagina se os soldados começassem a questionar, não, mas eu não acho que isso é melhor não. Não, mas eu discordo disso. Não, eu acho que tem que ser assim. Você percebe a confusão que seria? Imagina quando Josué estava em volta das muralhas de Jericó, e qual foi a orientação que o Senhor deu a ele? Fiquem andando em volta das muralhas em silêncio. Irmãos, imagina o quanto de soldado que tinha lá, falou assim, rapaz, esse negócio está doido, pai, nós vamos morrer tudo aqui. Onde já se viu uma guerra ficar dando volta no muro do inimigo e em silêncio? O primeiro que vê nós vai entregar e vai matar nós tudo aqui mesmo. Mas a história conta ao contrário, que por eles terem obedecido a Deus, fazendo essa loucura, que não é nada lógico, as muralhas caíram e o povo de Deus venceu aquela guerra. Então muitas vezes nós temos nos tornado peritos em discordar, irmãos, e acredite, isso não vai edificar a igreja. Hoje em dia vemos uma geração de pastores da internet, que fica toda hora apontando, porque igreja tal, porque pastor tal, porque visão tal, está errado, não deveria ser assim, e eu acho que eles pensam que isso é alguma coisa edificante para o reino dos céus. Eu nunca vi um reino que é contra si mesmo. Eu nunca vi alguém que ama o corpo e mutila o próprio corpo. Isso biblicamente não é possível. Então essa é uma área que eu percebo que o Senhor deseja nos amadurecer. E eu não quero dizer que você tenha que seguir alguém ou alguma orientação cegamente, mas uma vez que você confia onde Deus te colocou, você precisa aprender a confiar. Você precisa aprender a obedecer. Você precisa aprender a fazer o que foi lhe mandado. Então às vezes quando eu não estou de acordo com alguma coisa, eu simplesmente chego no meu pastor e falo, apóstolo, eu não estou entendendo isso. Mas eu não sou daqueles assim, eu discordo, está errado. Não, irmãos. Quando os discípulos separaram aqueles que serviriam as mesas na igreja de Atos, ele procurou homens, discípulos que tinham 3 qualidades: bom testemunho, cheios do Espírito Santo e que tinham sabedoria. Nós precisamos ter um pouco mais de sabedoria. Para lidar com pessoas é necessário ter sabedoria. Um casamento muito bom é um casamento onde há sabedoria. Pelo menos em algum dos lados tem que ter, para ser bom. Porque há renúncia, porque há ali uma milha extra a ser andada, porque há um esforço maior a ser enfrentado, porque há um perdão a ser perdoado, porque há alguém que é sábio naquela relação. Então o Senhor nos chama para que nós possamos viver este nível maior, para sermos preparados para o arrebatamento. Em Amós, no capítulo 3, verso 3, diz assim: será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? E a resposta é, não. Eu vou relatar do casamento, que eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente pode citar aqui. Se o marido e a mulher não estiverem de acordo, nada vai funcionar. A criação dos filhos não vai funcionar. O funcionamento da casa não vai funcionar. A empresa ou a parte financeira não vai funcionar. O ministério não vai funcionar. Se não estiverem em comum acordo, o casamento não funciona. Por que eu digo isso? Porque quando o Senhor nos chama à igreja, Ele mostra para nós a igreja como uma tipologia de um grande casamento. Inclusive nós somos a noiva e nós esperamos o noivo, que é Cristo.
E você percebe que quando você aceita Jesus, ou no ato do batismo, você faz uma aliança pública de fé. Então a todo tempo está ligado a uma aliança, né? A nova aliança no sangue de Jesus, que todo início de mês nós colocamos naquela mesa o copo de suco de uva e o pedacinho de pão, que representa a aliança de sangue do corpo dele que foi moído no madeiro. Então há uma aliança que nos une. Então se há uma aliança que nos une, existe um ponto central: fidelidade, obediência. Então quando o meu pastor, o apóstolo é um homem muito sábio, e ele fala: minha sugestão é tal coisa, a minha sugestão no nosso jejum é na segunda-feira. Irmãos, então eu não vou fazer na terça ou na quarta, vou fazer na segunda-feira. A sugestão é que durante esses 7 dias ou 21 dias vai ser uma refeição diária. Faça uma refeição diária. Mas eu quero fazer diferente, irmãos. E é legal que ele não manda, ele só sugere. Só que para um discípulo ou um bom ouvinte, uma sugestão já vale muita coisa, irmãos. Quando o marido ou a esposa fala assim: você que escolhe, não sei o que, você já entendeu o recado, irmão. Eu já entendi o recado, já, ó. Então, eu percebo que tem faltado essa sabedoria do Espírito em alguns momentos, mas a nossa segurança está em aprender a obedecer, mesmo quando nós não entendemos totalmente aquilo. Uma vez que você entende que Deus te colocou aqui, uma vez que você entende e confia naqueles que o Senhor colocou à frente para liderar esta obra, assim como eu confio em nosso pastor. Quem está aí, diga amém. O último exemplo que eu gostaria de dar, e já queria convidar o grupo de louvor, em 2 Reis, no capítulo 4, não precisa abrir, eu vou só citar o exemplo, vai contar sobre a viúva e o profeta Eliseu. Nessa história que está em 2 Reis 4, vai contar a história de uma viúva, né, de uma mulher que perdeu o seu esposo, e infelizmente a casa ficou com algumas dívidas. Eram dívidas altas, ao ponto do credor, né, o responsável em cobrar ali a dívida, vir até a casa dela e falar assim: vou levar os seus 2 filhos como escravos para pagar a conta que a sua casa tem, né, o que o seu marido deixou de conta. Nesse momento essa viúva procura o profeta Eliseu desesperada e pede ajuda, porque o seu marido ajudava, né, com as coisas ali juntamente com o profeta. E o profeta pergunta à viúva: o que é que você tem na sua casa? E ela fala: a única coisa que eu tenho na minha casa é um pouco de azeite. Então ela tinha um pouco de azeite em sua botija. Então tenta visualizar comigo, assim como nessa garrafinha de água que está aqui, ó. Então imagina que essa garrafinha de água que tem aí 500 ml, digamos que tem aqui 100 ml de água dentro da garrafinha, porque tá bem pouquinho, né? A viúva, ela tinha isso daqui de azeite. Qual foi a orientação do profeta Eliseu? Vai e pegue todas as vasilhas que você conseguir pegar, emprestada de todo mundo que mora aí perto de você. Então ela pede para que os filhos dela façam isso. Irmãos, não é lógico, tá vendo? Já não é lógico o que ela está fazendo. Talvez na sua lógica humana você já nem faria isso. Você fala assim: não, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, eu preciso de azeite, preciso de vasilha. Para que eu quero vasilha? Talvez nós seríamos desses aí que ia ficar questionando a direção. Tem muitos que são peritos em questionar uma direção simples, irmãos. Eu digo isso porque eu vejo isso na igreja. Então ele chega e fala para ela: agora comece a derramar o azeite sobre as vasilhas. Então imagina comigo como se aqui na frente tivesse, né, uma vasilha, um tapoer ou uma bacia, igual aquela que você põe roupa dentro, lá na sua casa, um balde. Então ela começa a derramar o azeite. Deixa eu só fechar aqui, que eu não quero derramar água não. Então ela começa a derramar o azeite, vai derramando e vai derramando, e ela percebe que aquela vasilha, que tem muito mais do que 100 ml, do que o que tinha na botija de azeite, começa a encher, e passa ali 1 litro, 2 litros, 5 litros, e enche, e ela vai para a próxima, e enche, e ela vai para a próxima, e enche, ela vai para a próxima, e ela percebe que aqui está intacto, o azeite está se multiplicando. E qual é a explicação natural para isso, irmão? Não tem explicação natural, não tem lógica humana nisso, coisa nenhuma. Mas o milagre está sendo feito, está sendo feito, está sendo feito. Quando ela chega na última vasilha e fala: cadê mais vasilha, menino? E o Sim fala: mãe, já peguei de todo mundo, não tem mais vasilha nenhuma aqui na rua, acabou as vasilhas da cidade inteira. Então a Bíblia fala que o azeite cessa, ele permanece, mas ele encheu dezenas de vasilhas. A Bíblia conta que ela pega aquele azeite das vasilhas, que era algo muito valioso na época, e ela vende. E sabe o que a Bíblia fala? Que ela pagou toda a conta que ela devia e viveu o resto de sua vida com aquilo que sobrou das vasilhas. Irmãos, você está entendendo onde Deus quer nos levar? Ele quer te levar a um nível muito maior do que você vive hoje. Mas às vezes existem pequenos pontos,
quando você deixa de obedecer, quando você deixa de ser fiel, quando você prefere mais questionar do que fazer, você deixa de desfrutar das coisas incríveis que a obediência pode nos proporcionar. O tema central é a volta de Jesus. Tudo isso que eu falei, eu quero te dizer que quando obedecemos, estamos nos preparando para este grande dia chamado arrebatamento. Amém? Vamos orar por isso? Você pode se pôr de pé no seu lugar por um momento? Tem uma frase muito poderosa que enquanto eu estava estudando e montando essa ministração, o Senhor falou comigo, que diz assim, ó: a obediência é a ponte entre a promessa e a manifestação. Deus te deu uma promessa. Eu quero que você traga à memória todas as promessas que Deus já te deu, desde o dia em que você conheceu a Jesus como seu Salvador. Todas as promessas que um dia Deus te deu, eu quero dizer para você que elas ainda não estão encerradas, elas ainda irão acontecer. Mas existe uma ponte que conecta a promessa para a manifestação e a vida da promessa, a experiência da promessa, o viver ela na sua vida real, que eu gostaria de chamar nessa noite de obediência. O Senhor te colocou neste lugar por um propósito, irmãos. O Senhor colocou a vida do nosso apóstolo como nosso pastor por um propósito. O Senhor nos colocou nessa cidade por um propósito. O Senhor nos deu uma visão por um propósito. E o que o Senhor tem nos chamado a entender é que precisamos obedecer à visão que Deus nos deu. E certamente você viverá coisas extraordinárias. Pedro, ele andou sobre as águas. Isso é humanamente impossível, mas ele obedeceu quando Jesus falou assim: venha Pedro, sai do barco. Moisés viu o mar se abrindo. Sabe por quê? Porque ele obedeceu quando Deus falou bem assim, ó: vai, coloca o cajado sobre o mar. Tantas e tantas experiências bíblicas que Deus nos deixou como registro. E isso tudo é para te ensinar: obedeça que você viverá o melhor de Deus na sua vida. Amém? Feche teus olhos, por favor. Peço que nesse momento você comece a falar com o Espírito Santo e comece a pedir para que Ele traga à memória todas as promessas, para que Ele te traga uma capacitação, para que você possa obedecer à voz de Deus, para que você possa obedecer aquilo que Deus tem nos trazido como orientação para esta igreja. Feche seus olhos e comece a orar nesse momento. Ah, Espírito Santo, não me queima. Ah, Senhor, fale conosco ainda mais. Nas águas não vou afundar. Ah, Senhor, traga as promessas à mente dos teus Pois filhos. estás comigo. Sim, Deus, o Senhor está conosco. Não estou sozinho. Feche os seus olhos e ore nesse momento. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, Espírito Santo, nós te invocamos nesse momento, ó Pai. A sua palavra carrega com ela uma unção, Jesus. Eu peço que esta unção nesta noite, ó Pai, possa encontrar lugar no coração dos teus filhos. Que esta palavra possa encontrar morada em seu coração. Que nesta noite você possa perceber e que você possa consertar áreas que talvez você tenha falhado, áreas que talvez você precisa retomar a obediência a Deus. O chamado que Deus te deu ainda não acabou, ainda há tempo de você viver tudo aquilo que Deus te chamou. Eu declaro agora sobre a sua vida liberada uma unção de renovação, uma unção de restauração, uma unção de vida em abundância. Oh, Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Porque nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover
Deus, muito obrigado, Pai. A sua palavra é viva e eficaz. Que a sua palavra nesta noite realmente encontre repouso em nossos corações. Que possamos restaurar talvez caminhos que nós mesmos rompemos, ó Pai. Que possamos nos alinhar, Senhor, ao centro da sua vontade. Pois o melhor lugar para se ver, o lugar mais seguro é o centro da sua vontade. Mesmo que muitas vezes encontraremos problemas, frustrações, decepções, pois a igreja é repleta de pessoas e pessoas falham, Senhor. Eu declaro que nada venha parar aquilo que Deus um dia te chamou. E se hoje você se encontra em um lugar onde está estagnado, desanimado, parado, frustrado, eu declaro uma renovação do Espírito Santo. Não uma palavra de homem, mas uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu declaro reativada sobre você. Eu declaro a unção do ministério que Deus te deu sendo reativado hoje em você. Eu declaro uma unção dobrada, capacitando você para, em nome de Jesus Cristo, invadir o inferno, saquear as almas, povoar o céu, fazer discípulos. Eu declaro que através da sua vida a sua família inteira será salva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aonde houver um coração aberto agora, eu declaro uma unção nova, uma renovação do Espírito. Eu declaro a sua igreja vive. A igreja não está morta, a igreja está viva. Eu declaro agora que Jesus toque no esquife e que todo defunto levante, saia para fora. Não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Receba em nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo derramando uma unção sobre o coração de alguns irmãos aqui. Receba em nome de Jesus. O Senhor está despertando você. O Senhor está restaurando você. Os teus erros estão sendo lançados no mar do esquecimento. Deus está dando uma nova chance, um novo capítulo, para que você cumpra aquilo que Deus te chamou. Chega de correr, chega de se distrair. O Espírito Santo diz à noiva: Ele está voltando. Jesus está às portas. Desperta, desperta, desperta. Senhor, obrigado pela sua visitação, Pai. Nós não somos capazes de fazer esta obra, Senhor, mas o Espírito Santo que habita em nós é. Não nos deixe atrapalhar a sua vontade, Pai. Que os nossos desejos não estejam acima dos teus. Que as nossas vontades não estejam acima das tuas. Que a sua palavra alcance realmente corações aqui nesta noite. Que você por apenas um momento possa silenciar a sua mente e prestar atenção naquilo que Deus falou com você nesta noite. E que no seu amanhã isso surta efeitos. O Senhor está chamando a igreja, pois Ele está voltando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós vamos fazer a oferta neste momento. Fiquei sem voz. Lembrando que é uma oferta. Lembrando que é uma oferta especial a missões. Traga com esse coração, irmãos. Essa oferta vai alcançar pessoas que você nem imagina. Traga com generosidade.
nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, virás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, virás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, virás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, glória, aleluia. Irmãos, ainda há tempo de você fazer inscrição para, o encontro com Deus Teens, que vai ser agora do dia 29 ao 31, termina dia 17. Então você que tem alguém lá, da tua família, conhecido da tua célula, até o dia 17, depois da manhã, nós temos ainda abertas as inscrições com Deus Teens, E também nós já está aberto também aí para o mês de junho, a conferência das filhas de Sara, que ocorre no dia 12 e 13. Procure uma das irmãs, procure uma das jovens, ou ali na secretaria, para fazer, a inscrição. Vai ser algo tremendo, algo impactante, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você que gosta de uma bolachinha de nata, a Júlia está vendendo ali no final, a bolachinha de nata agora. Aproveitão, uma delícia, tá? Participe, come, leve nesse friozinho, uma coisinha doce faz bem, amém? Então você tem um convite aí para participar da escola de líder, amanhã, para inscrever as pessoas por encontro com Deus Teens, e também para participar, você mulher, pode convidar pessoas que não são da igreja para participar desse, da conferência Filhas de Sara do mês de junho. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência abre os céus e nos dá capacidade para poder reinar e ser arrebatado com o Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, por este dia, pela tua presença, pela tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que teus filhos tenham uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, da tua presença, da tua unção, meu Deus, da tua prosperidade, meu Deus, esteja guardando, Pai, todos os caminhos de teus filhos, como diz a tua palavra no Salmo 91, meu Deus, derrama da tua graça, da tua unção, do teu poder, desfazendo tudo que não vem de ti, e eu profetizo, Pai, uma semana abençoada, cheia de produtividade em todo o setor da tua vida, principalmente na espiritual, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus e aplaude ao Senhor. Este é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados.